Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Bem-vindos ao Floripa em Foco ao vivo do Sindasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de assessoramento, perícia, pesquisa e informações em Santa Catarina. O Sindasp, que está ao vivo aqui no Floripa em Foco, sempre às terças-feiras, a partir das 2h30 da tarde. Já lembrando que todo dia, a partir das 22 horas, tem a reprise dos Floripa em Foco, a partir das 22 horas, tanto no canal 4 da NET, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. E é com muito prazer que recebemos, eu acho que é pela primeira vez em 2013 ou não? Já veio? É a primeira vez em 2013. Acredito que sim, primeira vez em 2013. Bem-vinda, então, doutora Caroline Schwartz de Almeida, que é a advogada do Sindasp, a responsável pelo departamento jurídico do Sindasp. Virada de ano 100%, tudo tranquilo? Tudo tranquilo e sempre à frente das lutas aí dos trabalhadores, com várias reuniões, enfim, a gente já teve algumas atividades aí esse ano. Então, não para, né? Então o ano começou bem cedo. Não para. E o Sindasp está preparando, você trabalhador, preste atenção, o Sindasp está preparando uma cartilha com vários direitos dos trabalhadores sobre o seguro-desemprego, sobre aposentadoria, sobre Bolsa Família. São vários itens que o Sindasp está querendo fazer uma cartilha impressa para distribuir para todo mundo. Sim. Então, a Secretaria Jurídica, juntamente com a Secretaria de Formação Sindical, enfim, os dois coordenadores responsáveis, o Daniel e o Adriano, eles estão planejando, então, fazer um instrumento impresso com algumas informações de alguns direitos e benefícios que os trabalhadores, muitas vezes, sabe que existe, mas não sabe como conseguir, como resgatar, aonde ir para obter maiores informações. Então, acredito que seja a junção de duas secretarias. Hoje o Daniel é o responsável pelo departamento jurídico, né? Nós somos os instrumentos de execução, os advogados são os instrumentos de execução, mas ele é o secretário responsável por definir a política do departamento. A política é definida por ele. Então, ele e os outros participantes da Secretaria Jurídica. Parabéns, parabéns à iniciativa. E uma coisa que é bem importante de dizer é que dentre esses direitos todos, o PIS, o Fundo de Garantia, o FGA, tem gente que não saca isso. Tem bilhões de reais, né? Sim. Reais, não são cruzeiros. São bilhões de reais ali parados esperando que alguém vá sacar. Sim, inclusive, antes de vir aqui para o programa, eu tentei pesquisar aí qual seria o valor preciso desses valores que não são sacados pelos trabalhadores e encontrei uma cifra de 1,5 bilhão. 1 bilhão e 500 milhões de reais parados. Isso, que os trabalhadores deixam de sacar e isso retorna para os fundos. E aí, para que o trabalhador saque esses valores, isso vai depender de algumas circunstâncias específicas. Por exemplo, a questão do PIS é uma questão que a obrigação de cadastrar o empregado no PIS é do empregador. Sim. Então, por exemplo, se o empregado ele não conseguiu sacar o PIS, o abono salarial, por conta dessa não inscrição dele, aí a responsabilidade não é dele. Do empregador. Isso. Então, até através de um processo judicial, a gente conseguindo provar, através de documentos que não há uma inscrição e que não conseguiu aí, o recebimento, a gente conseguiria, através de um processo judicial, possivelmente esse benefício. Agora, se por esquecimento, muitas vezes não passou é feito o prazo, isso, existe o entendimento de que seria 1 ano. Ele teria 1 ano para sacar esse valor aí do abono salarial. Olha, E todo ano o PIS paga um salário mínimo de abono para todo trabalhador, né? Que tenha tido... Sim, aí são
ele tem que ter inscrição de 5 anos. Isso. 5 anos. Ele tem que ter recebido no exercício do ano anterior, no máximo 2 salários mínimos. Até 2 salários Isso, mínimos. até 2 salários mínimos. Por mês? Sim. E ele tem que ter um cartão, possivelmente o cartão cidadão, para sacar esse valor, porque o cartão cidadão também é um instrumento que hoje em dia ele faz com que os trabalhadores saquem e tenham acesso a outros programas, Bolsa Família, até a questão do próprio FGTS, para saber se o FGTS está sendo se está sendo depositado ou não. Certo. Até o valor de R$1.000 os trabalhadores podem sacar com o cartão cidadão. Direto num caixa eletrônico. Sim, direto no caixa eletrônico. E esse cartão cidadão, aliás, vai ser um dos itens da cartilha e vai ser um dos itens da nossa conversa. Vamos retomar essa conversa durante vários Floripa em Foco. Esse cartão, todo cidadão brasileiro recebe em casa, né? Cada um tem o seu. Né? Sim. Eu lembro de haver recebido o meu. O cartão cidadão, ele pode ser conseguido de diversas formas. Ele pode ser conseguido através da ida do trabalhador até a Caixa Econômica Federal, através da ida dele até o Ministério do Trabalho, possivelmente também vai conseguir se cadastrar e conseguir receber esse cartão cidadão. E através desse cartão, o trabalhador tem um acompanhamento de diversos benefícios que ele teria direito. A questão do próprio seguro-desemprego, né? E esse cartão seria, então, uma base de dados e até de recebimento muito interessante. É uma ferramenta interessante atualmente. E é bom, então... É um cartão magnético, né? Isso, com plástico bem duro, bem resistente, aliás. E, doutora, você falou rapidamente que esse mais ou menos 1,5 bilhão de reais que não foi sacado pelos trabalhadores vai para um fundo. Sim. E aí, no caso do abono do PIS, até um ano posso retirar desse fundo de novo e passado um ano aí fica no fundo mesmo. E para onde vai esse fundo todo? Pois é. Onde é que é o fundo do poço? Pois é. Segundo as informações que nós temos, é que tudo que envolve fundos e valores perdidos é um pouco... Dúbio. Dúbio. Nebuloso. Sim. Segundo consta, ele vai direcionado para o FAT. Eu li algumas informações de que esses valores seriam até direcionados ao fundo 157, que foi um fundo criado para que os contribuintes do imposto de renda, num período de 67 a 83, eles destinassem o imposto devido, em vez de restituir, eles aplicavam aquele valor como se fosse comprar cotas desse fundo. Mas, através do site que administra esse fundo, eu não verifiquei entre os beneficiários o rol aí de benefícios daqueles que não receberam. Então, me parece que a informação que eu li anteriormente não procede. Só para passar para os trabalhadores, de repente até alguém tem algum valor nesse fundo, 157, independente desses valores aí que a gente está falando de PIS, FGTS, seguro-desemprego, abono salarial, etc. De repente tem algum trabalhador que de 67 a 83 optou por recolher então esse valor do imposto de renda para esse fundo 157, ele pode acessar o site cvm.gov.br e aí digitar o CPF e verificar se ele tem benefício, se tem dinheiro no fundo, se tem direito nesse fundo ou não. www.cvm, o que seria isso? Valor de... É um órgão que administra esses fundos. Sim. cvm.gov.br. Põe o seu CPF lá. Isso. Interessante, eu vou ver se eu tenho participação no fundo 157. Quem sabe. E também uma outra opção seria no site de busca, colocar ali fundo 157, que é um dos primeiros itens ali.
Tem que correr atrás da informação, então, para não perder os seus direitos. Sempre é importante correr atrás da informação. Muito porque bem. o instrumento que nós temos hoje, ele é rico, né? A gente tem alguns benefícios, alguns direitos, apesar desse intuito de flexibilizar os direitos que muitos empresários e a classe patronal aí Vem tentando, né? E o instrumento que o trabalhador tem é a informação. A informação. O trabalhador informado, ele é mais unido, ele é mais consciente. O trabalhador desinformado, ele é totalmente individualista, né? É o que a gente observa no sindicato, assim, através dos atendimentos jurídicos que nós fizemos. Os trabalhadores conscientes são aqueles que vão requerer todos os seus direitos e vão informar para os colegas. Aquele trabalhador que não sabe, ele não vai frágil, ele não vai sacar o abono salarial, ele não vai nem saber que de repente numa catástrofe ou de repente se ele estiver passando por alguma enfermidade, ele pode acessar aquele valor. Ou até para a casa própria, reformas, essas coisas. Sim. Tem que ter informação. Ainda bem que tem o Sindasp, né? E que está tendo essa ótima iniciativa de construir uma cartilha impressa colocando todos os direitos que têm os trabalhadores. Doutora Caroline, vamos a um breve intervalo e a gente já volta aí para começar a esmiuçar direito por direito do trabalhador aqui no Floripa em Foco do Sindasp, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Voltamos com o Floripa em Foco do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores, na EPAGRE, na SIDASC, no SEASA também, né? Nas empresas de assessoramento, perícia e informações em Santa Catarina. Estamos com a advogada do Sindasp, a doutora Caroline Schwartz de Almeida, que está nos contando sobre essa cartilha impressa que o Sindasp está preparando sobre os direitos dos trabalhadores. Ainda não tem uma data precisa, né, para ser impressa e distribuída, mas o conteúdo a gente pode ir esmiuçando. Por exemplo, sobre o FGTS, doutora Caroline. Quem tem direito ao FGTS? Todo mundo? Sim. Não. Quem tem direito ao FGTS são aqueles trabalhadores que estão passando por algumas situações, né? Ou em relação, por exemplo, à demissão sem justa causa. Aí tem direito de sacar. Sim, tem direito e aqueles de sacar. 40%, tem um 40% de acréscimo? Sim, ou não? tem a multa dos 40% do fundo de garantia, mas essa multa, ela não é paga pelo próprio FGTS, ela é paga pelo empregador que calcula aquele valor e coloca
um valor a sim. mais na rescisão. Ah, legal. Isso em caso de demissão sem justa causa. Sem justa causa. Tá? Então, o FGTS é sacado, desculpa, quando é demitido Sim. ou... E tem que outras Sim, situações? as outras situações é o final do contrato por prazo determinado. Isso. Então, aí tem direito a receber no também teria direito final. a receber. Olha. Quando ocorre a extinção total ou parcial da empresa, né, a empresa deixa de existir, o trabalhador também pode sacar esse FGTS. Por necessidade pessoal, então, doença, urgente e grave. É possível chuvas, inundações, como tivemos aí o caso, infelizmente, de Blumenau, o pessoal Sim. teve acesso ao FGTS, os atingidos. E como é que libera nesse caso específico de um desastre natural? Tem que ter algum documento da prefeitura que comprove? Sim, é necessário que eles façam um documento até atestando que existiu esse desastre para que seja liberado o fundo de garantia. Na Caixa Econômica. Isso. Muito bem. Isso. Demissão sem justa causa, problemas de saúde, Sim. desastres naturais. Sim. Tem mais alguma? O falecimento do trabalhador, a questão da suspensão do trabalho do avulso, né, que daí é uma situação bem específica. A questão, quando o titular da conta tiver idade maior do que 70 anos... Aí pode sacar a qualquer momento? Sim, pode sacar a qualquer momento. Porque com 70 anos e trabalhando ainda, tem que ganhar 2 FGTS. Pois né? é. Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV... tem direito a sacar. Quando o trabalhador ou seu dependente for acometido de câncer, né, que seria a neoplasia maligna. Quando o trabalhador ou seu dependente estiver em estágio terminal, em razão de doença grave. Eu trouxe aqui a minha pasta justamente que são vários itens. Muitos itens, eu não tenho muitos aí que eu nunca havia ouvido falar. Por conta disso é que essa cartilha será importante, porque por mais que a gente venha aqui e decore todas as situações, é importante que o trabalhador manuseie essas informações e que tenha em mente que as informações, elas são importantes, mas elas mudam constantemente. Então, obviamente que esse material tem que ser feito, mas ele tem que ser acompanhado para que qualquer mudança que venha a ser feita esteja atualizado, Sim. né? Desculpa retomar a questão do quem tem câncer pode requerer o fundo de garantia. Sim, pode requerer o fundo de garantia. Aí pega um atestado médico, leva na Caixa Econômica, que administra, e dá entrada. Sim. Olha, interessante isso. Tem mais alguma? Tem algumas ainda. Tem a questão da... Quando a conta permanecer sem depósito por 3 anos seguidos, cujo afastamento tenha ocorrido até 13/7/1990. Olha. Para aquisição da moradia própria, liquidação ou amortização da dívida ou pagamento de parte das prestações do financiamento habitacional. Sim, isso já é praxe. Sim, já isso aí todo mundo já utiliza um pouco mais. Tem mais uma outra questão que é interessante, que o pessoal não sabe. Qual seria a data mais indicada para sacar o fundo de garantia? Tem uma data mais Tem uma data legal. mais interessante. Porque quando cai os juros, né? Sim, e a correção. Porque assim, estou vendo aqui a cartilha, porque assim, todo dia 10 de cada mês, o fundo de garantia recebe uma correção, uma atualização monetária. Mais juros de 3% ao ano. Claro, os juros não é uma coisa tão interessante que nem a questão bancária, né? Os bancos, eles abusam 3% muito ao ano. Mas tem uma atualização monetária. Então, o dia mais interessante para sacar o fundo de garantia seria após o dia 10. Que aí já conta a correção daquele período. Já conta a correção e os juros proporcional. Já é algo mais, né? Porque senão tu acaba deixando de receber, mesmo que o valor não seja tão grande, mas... Mas põe isso em bilhões aí, né, de reais que estão ali disponíveis. Doutora Caroline, voltando para esclarecer um ponto, tem direito a receber quem estiver por mais de 3 anos inativo e que tenha parado de trabalhar até 1990? 13/7/1990. Quem trabalhou até deixou de trabalhar? Sim. E que tenha, quando a conta permanecer sem depósito por 3 anos consecutivos e o afastamento tenha ocorrido até 1990.
Então, é uma das situações aqui do FGTS, poucas pessoas possivelmente vão se enquadrar nisso, até porque já é um tempo bem anterior, mas é das possibilidades de resgate do fundo de garantia. Então, não é apenas para os trabalhadores que tiveram a rescisão sem justa causa. Certo. E FGTS também, se não mexer, vai parar em um fundo do FAT? O FGTS é uma conta do trabalhador, né? É uma conta aberta para o trabalhador. Então, se, por exemplo, tu for ali na Caixa Econômica com o teu cartão cidadão ou diretamente na Caixa, tu vai conseguir verificar os teus depósitos. E é importante que os trabalhadores façam isso, até para verificar se no contrato de trabalho mesmo está vigendo o contrato de trabalho, ainda não terminou, ainda não teve a sua rescisão. Se aquele empregador realmente ele está depositando o FGTS e se ele, depois que encerrar o contrato de trabalho, se o trabalhador não vai precisar entrar com alguma medida judicial para requerer essa diferença salarial, essa diferença de FGTS. Certo. Então, no decorrer do contrato de trabalho, o trabalhador deve verificar se os depósitos estão sendo feitos regularmente. Se não estiverem sendo feitos regularmente, eles podem denunciar isto. Na Delegacia Regional do Trabalho. Eles podem denunciar no Ministério do Trabalho, eles podem denunciar no Ministério Público do Trabalho, se isso for uma questão coletiva, se tiver mais do que uma pessoa sendo prejudicada em relação a isso. Podem denunciar para o sindicato, podem consultar um advogado para verificar se vale a pena entrar com o processo estando trabalhando ou esperar um pouco mais. É tudo uma avaliação de cada profissional e juntamente com o trabalhador. E qualquer um pode, através do cartão cidadão, ir lá e checar a movimentação do seu FGTS? Do seu próprio, sim. Próprio. A gente não pode verificar a situação do colega, por exemplo, porque o cartão é pessoal, intransferível. É uma conta individual, né? Mas dá para checar ali os lançamentos, se está sendo recolhido. Sim. E da mesma forma que o empregador ele tem um controle do trabalhador em relação ao horário, em relação ao cumprimento de tarefas, o trabalhador tem que ter a consciência de que a questão vale para os dois lados. O trabalhador ele tem que cobrar essas questões do próprio empregador. Às vezes, o cobrar, ele pode vir a acarretar uma rescisão contratual, uma demissão e etc. Ou pode acarretar uma rescisão indireta do contrato de trabalho, onde, por exemplo, se eu sou trabalhadora, eu furto alguma coisa dentro da empresa, o meu empregador vai me dar uma rescisão com justa causa. Isso. Agora, se o meu empregador ele não estiver cumprindo com o contrato de trabalho, não estiver depositando o fundo de garantia, não estiver me pagando o salário corretamente no dia certo, estiver exigindo tarefas que não foram aquelas que me contratou, eu também posso dar uma justa causa ao meu empregador. Olha, no contrato de trabalho. No contrato de trabalho. Olha. Isso se chama rescisão indireta do contrato de trabalho. Demitiu o patrão. Demitiu o patrão. Repete o nome, indireta. Rescisão indireta do contrato de trabalho. Acho que hoje eu vou fazer uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Então. E o que o trabalhador pode fazer seria da mesma forma que o empregador, ele notifica, estou te advertindo. O trabalhador também poderia se utilizar num documento para dizer, olha, estou te advertindo ou estou rescindindo o contrato da forma indireta por conta do não cumprimento da obrigação do empregador. E o FGTS, ele rende os juros e a correção monetária, mas ele tem uma situação que nem o PIS, que anualmente ou periodicamente dá um abono? Ou ele só dá os juros e correção? Não, o FGTS é uma conta que tu vai resgatar nessas possibilidades. Certo, né? O PIS já gera esse abono salarial, que a gente fala, que aí tem uma outra situação e uma outra possibilidade de resgate. Mas como a gente estava comentando antes, esse programa é um programa de introdução a esta cartilha. Não sei se o nome será cartilha ou se terá um outro nome um pouco diferenciado, aí vai ser definido pelos coordenadores,
mas o importante é que a gente tem instrumentos para levar a informação. O site do sindicato hoje ele é atualizado diariamente, constantemente. Então o pessoal quer saber algumas informações sobre insalubridade, sobre contrato de trabalho, sobre dano moral, assédio moral. Ali no site tem várias notícias que a jornalista que o sindicato tem, que é a Cristiane Mor, ela atualiza diariamente esse site. E na abinha ali, jurídico, tem ali assuntos jurídicos que tem algumas notícias separadas por temas, algumas notícias do judiciário. Então, o pessoal quer saber sobre insalubridade. Eu quero entrar em um processo de insalubridade e quero saber mais informações sobre outras decisões que os juízes estão dando em relação a isso. Legal. Ali no site do sindicato a gente consegue obter essas informações. Então, essa cartilha será um adicional a tudo isso que já se vem construindo. Muito bem, parabéns de novo. E você, trabalhador, visite o www.sindaspisc.org.br para ter acesso a todos esses seus direitos. E não só os trabalhadores da EPAGRE, SIDASC, SEASA, das empresas de assessoramento, perícia, pesquisa e informações. É uma informação que vale para qualquer trabalhador da CLT, né? Sim, toda a classe trabalhadora. Toda a classe trabalhadora. Ótimo, então vamos aguardar essa cartilha impressa com os direitos dos trabalhadores, que a doutora Caroline Schwartz de Almeida, a advogada do Sindasp, nos comentou aqui no Floripa em Foco. Resgatando rapidamente, né? A gente pôde abordar aí a questão dos direitos dos trabalhadores, que são diversos. É bom ficar sempre se informando, atualizado, para não perder nenhum. E a gente pode esmiuçar aqui um ponto, que é o FGTS, que você pode sacar em caso de demissão sem justa causa, em caso de necessidade pessoal, até de doença, como HIV e câncer, ou numa questão de desastre natural, ou se tiver mais de 70 anos, tem um rol de condições, né? Sim. Vamos esperar pela cartilha, então. Vamos. E vamos assistir, né, a reprise desse Floripa em Foco com a doutora Caroline, logo mais a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa. Faltou mandar algum abraço, referendar alguma informação para fecharmos? Eu gostaria de agradecer novamente o convite e dizer que os trabalhadores eles podem estar mandando sugestões para esta cartilha, né? Talvez seja um nome provisório a esse instrumento que a gente vai construir, com alguma dúvida, alguma coisa que queira esclarecer. E aí, com esse esclarecimento, a gente pode estar colocando nesse material e divulgar isto de uma forma mais ampla para todos, com fácil acesso. Sugestão, então, para dar sugestões, visite o www.sindaspisc.org.br. Parabéns pelo trabalho. Dê um abraço também ao Daniel, que tomou a iniciativa de construir isso, né? E fica por aqui o Floripa em Foco do Sindasp, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Muito bem, nesse espaço do Sindasp, nós vamos conversar mais uma vez, com muita satisfação, com o coordenador estadual, que é o Arnaldo Ramos Cândido. A gente sabe que tem uma assembleia agora, né? Que é amanhã, quarta. Amanhã. E aí? Nesta quarta, dia 20, como o programa repete ainda hoje e depois em outros dias também, estamos falando de março, 20 de março. E aí? Ela é o quê? Ela prepara o quê? Primeiro, muito prazer em estar conosco aqui. O prazer é meu estar aqui. Boa tarde aí aos telespectadores, né, do TV Floripa. E essa semana, Gilberto, é uma semana
muito intensa no Sindasp, do sindicato em si, com a questão das assembleias. Nós temos a assembleia marcada a partir de hoje. Hoje, dia 19 de março, às 16 horas, já tem uma primeira assembleia no SEBRAE, e aí amanhã com a agricultura, quinta-feira na Santuri, em Balneário Camboriú, depois aqui, segunda continuo com o SEASA, CODESC, então, essa semana vai ser uma semana bem intensa, né? Todas as categorias aí vão ter assembleias para tirar as pautas de reivindicações, né? Então, essas assembleias de pauta ainda são por empresas, né? Não fazer por empresas, o sindicato com os trabalhadores em cada uma dessas empresas. Mas a negociação, nós estamos querendo chamar todas essas empresas que eu falei, são empresas da base pública do governo estadual, e aí nós estamos querendo chamar eles para uma mesa de negociação única, né? A gente, esse vai ser o nosso desejo, né? É o que nós estamos planejando, chamar, então, os negociadores do governo para uma mesa única, para que a gente possa negociar isso, né? Não ficar, negocia isso para aquilo para isso. Então, vamos fazer uma negociação, meio que, a hora que a gente acertar, vamos acertar tudo de vez, porque é todo o mesmo patrão, os trabalhadores são, né, da mesma vertente, digamos assim, né? Tudo da assessoria, seja da agricultura, do turismo, do desenvolvimento, né? Mas são trabalhadores do mesmo segmento, quase. Então, que a gente negocie isso junto, né? Esse ano, nós estamos começando uma negociação um pouco diferente, que já iniciamos sozinho, o Sindasp, como dizemos, sozinho. Nós não estamos sozinhos porque estamos com os trabalhadores, né? Mas a organização, que nós tínhamos aí uma outra organização, que tinha várias entidades, sindicatos juntos, então isso se desfez, cada um achou melhor, né, fazer da sua forma, e nós estamos aqui. Sozinhos nunca, né? Porque o que é que nós vamos dizer? Nós sempre achamos que deveríamos, né, estar todos juntos, e vamos lutar por isso, para que estejamos todos juntos, né? Se não conseguirem estar com as entidades, mas que os trabalhadores tenham a consciência de que deve estar todos juntos, e que é organizado por entidades ou não, mas tem que estar, porque o nosso desafio é único, é um só. Então, de todos os trabalhadores, quanto mais nós nos dividimos, pior para nós, né? Mais fragmentados, fica mais difícil a nossa luta. Então, esse é o meu desejo e a minha, né? É a vocação do qual eu vou sempre lutar e sempre dialogar com os trabalhadores para que a gente estejamos juntos. Eu nunca fui a favor de nenhuma divisão de trabalhador. Eu acho que isso não soma nada, isso já se diz, divisão, né? Então, eu vou continuar batendo de que nós trabalhadores, deveremos estar sempre juntos. É uma forma, se juntos, se unidos, né? A gente já é difícil, né? Nossa luta já é difícil. Imagina separado, cada um puxando para um lado, se fragmentando, né? Então, continuo aí chamando os trabalhadores para amanhã, principalmente na agricultura, hoje no SEBRAE, mas amanhã, os trabalhadores na agricultura, que nós vamos ter 22 assembleias simultâneas. Então, amanhã, às 14 horas, as assembleias vão ser em todos aqueles endereços, né? Aqui em Florianópolis vai ser na Paer, que eu vou participar, mas vai ter em todos os... Aonde que vai ser aqui? Vai ser na Paer, fica ali no Itacorubi, né? Atrás da Secretaria da Agricultura. Certo. Então, aqui vai ser ali, e no restante do estado, e todo mundo, os coordenadores... Mais 21 no restante do estado. No mesmo momento. No mesmo momento. Elas são simultâneas, né? E aí o resultado depois é somado. Né? Claro, e isso dá a oportunidade de alguém de Chapecó, se tiver alguma dúvida, liga ou conversa com alguém daqui. Vocês daqui podem checar a informação com outra... No momento, a gente está ali, a gente telefona, vê o que está acontecendo ali, porque as regiões, elas têm... diferentes, peculiaridades, particularidades. Diferentes de reivindicações. Então, uma região necessita mais disso, outra mais daquilo, então tem a diferença. E eles vão ter essa oportunidade, né, de amanhã estar na sua região lá, discutindo com os coordenadores que vão estar lá naquela região, para a tirada da pauta. E depois vai ser uma síntese geral de todas essas 22 assembleias, né, a somatória de tudo que vai sair a pauta, que a gente vai entregar para o governo. Nós já estamos articulando um dia para entregar essa pauta para o governo, que seria no dia 4 de abril. Nós vamos entregar nas empresas e para o governo.
é o dia que nós vamos estar aqui em Florianópolis, que a coordenação do sindicato vai estar reunida aqui em Florianópolis, Certo. então, para que toda a coordenação vai fazer um ato simbólico de ir lá entregar isso no secretário da Agricultura, a nossa pauta de negociação, e já chamá-lo para as primeiras rodadas de negociação. Nossa database é 1º de maio, então nós estamos entregando dia 4, e já chamando para a próxima semana as primeiras rodadas de negociação com a agricultura. O que hoje, amanhã, em todas essas assembleias, já existe de consenso ou existe de política mesmo por parte do SINDASP, de reivindicação ou de que seja atendido, de pleitos anteriores não concretizados, enfim. O que já tem assim delineado, se é que você pode falar? Nós ainda não temos assim nada delineado, né? O sindicato vai apresentar para a categoria e o que nós chamamos de uma pré-pauta. Isso. O sindicato acha que isso aqui hoje seria o essencial e o que seria viável para que a gente possa negociar. Claro. Agora quem vai decidir é a categoria. Então nós não temos nada ainda, né, desenhado. O desenho mesmo vai sair amanhã, né? E toda a pauta, partir, né, das manifestações na Assembleia. Então a gente tem algumas propostas, né? Como, por exemplo, as perdas salariais nós não vamos deixar ficar para trás. Então isso é uma pauta, né? As perdas salariais correspondentes ao INPC, e aí vão tentar recuperar algumas perdas que a gente tem, vão tentar recuperar, vale alimentação,